Olá, me chamo João Lucas e eu vou explicar um pouco sobre o nosso tema. O nosso tema foi métodos químicos. A minha equipe sou eu, João Lucas, Ana Júlia Mesquita e Francisco Matheus. Aqui na introdução vou explicar um pouco sobre o nosso tema. Os métodos de recuperação avançada ou métodos de recuperação terciária de petróleo são definidos assim quando são injetados em reservatórios fluidos, que não estão presentes no mesmo e são utilizados quando se quer ter um acréscimo de fator de recuperação. Os métodos de recuperação avançada do petróleo podem ser divididos em três categorias: os métodos térmicos, métodos miscíveis e os métodos químicos. Também tem outros métodos não tão convencionais. O nosso tema é os métodos químicos, e os métodos químicos eles são divididos em três, que são os polímeros, os tensoativos e as soluções alcalinas. Olá, meu nome é Ana Júlia e eu vou falar sobre os métodos de recuperação terciários. Durante a recuperação do petróleo, acontece uma redução de permeabilidade na maioria dos reservatórios e a injeção de fluidos tende a escoar pelas zonas preferenciais, deixando quantidades substanciais de petróleo nos meios porosos, causando a formação de fringes nos reservatórios, que irão gerar a produção de fluidos ingestados, implicando em uma baixa recuperação de petróleo e, eventualmente, um processo não econômico. O objetivo é aumentar a viscosidade e reduzir a permeabilidade de fase aquosa. Esses dois fatores, o resultado é a melhoria na relação de mobilidade entre a fase aquosa e a fase oleosa. A injeção de polímeros é identificada como um método de recuperação especial químico, no qual melhora a recuperação do óleo contido no reservatório. O polímero que entra em contato com a água tem o objetivo de aumentar a viscosidade do fluido ingestado, diminuindo a mobilidade e aumentando com isso o deslocamento do óleo, mais viscoso, e também tampona alguns espaços da rocha, impedindo que a água passe. Me chamo Matheus e vou explicar para vocês o que são tensoativos e como eles se comportam. Tensoativos são moléculas que podem diminuir a tensão interfacial. O que é tensão interfacial? É um efeito físico que ocorre na interface entre duas fases químicas. Ela faz com que a camada superficial de um líquido que vem a se comportar como uma membrana elástica superficial influenciando a superfície de contato de dois líquidos, sendo elas solúveis em água e outra parte não. Qual a função dos tensoativos, aliás? Simples, os tensoativos são substâncias que, por possuírem em sua estrutura molecular grupos com afinidade pela água e por lipídios, que no caso é gorduras, têm a capacidade de diminuir a tensão superficial ou interfacial de um sistema. O que são compostos os tensoativos? São compostos por surfactantes. São substâncias orgânicas que apresentam como característica principal o fato de terem um comportamento antiflírico. Então, esse foi os tensoativos que eu acabei de falar. Espero que vocês tenham gostado. Olá, eu vou falar sobre soluções alcalinas. Soluções aquosa ou solução alcalina tem o pH maior que 7 em condições normais de temperatura e pressão. As soluções alcalinas são condutoras de eletricidade. As bases são formadas por um cátion metálico ligado ionicamente a uma hidroxila, com exceção do hidróxido de amônia. As bases, em geral, são adstringentes. A solubilidade das bases varia conforme o elemento formador. Nitrogênio e metais alcalinos formam bases solúveis. Metais alcalinos terrosos, com exceção do magnésio, formam bases pouco solúveis e os metais de transição formam bases insolúveis. Então, o que seriam as bases? As bases, de acordo com a química clássica,
são todas as substâncias que liberam íons em meio aquoso. Essa é a definição proposta por Arrhenius, que ainda considera que as substâncias com pH maior que 7 são consideradas alcalinas ou de caráter básico, ou seja, possuem uma alta concentração de íons OH. Elas são formadas em sua maioria por íons metálicos, e o critério que determina sua forma é a solubilidade e o metal formador. Elas também podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas que contém na molécula. As monobases só possuem uma hidroxila. As dibases possuem 2 hidroxilas. As tribases possuem 3 hidroxilas. A tretabases possui 4 hidroxilas. Outra classificação é o grau de dissociação, que tem a base forte, que é aquela que em meio aquoso protona ou dissocia muito, ou seja, a maior parte de sua molécula divide-se entre íons, ânions e cátions, para se formar outras moléculas. E também temos a base fraca, que é aquela que não dissocia tanto quanto está em meio aquoso. As bases fracas são formadas pelos metais de transição e o nitrogênio, que formam o hidróxido de amônia.